Artigo engano espacial ou análise dos primeiros voos espaciais tripulados. Parafraseando levemente Mikhail Jvanetsky. É possível violar a lei da gravidade terrestre, mas isso custa muito dinheiro. A lei da gravitação universal custa dinheiro demais. Nos Estados Unidos da América, o principal é encontrar para quem dá. Achou, entregou, decolou. O lançamento será transmitido em todos os canais. A investigação das primeiras fases da cosmonáutica tripulada deve ser vista principalmente como um campo de treinamento e aprendizado. Se você não é capaz de entender os acontecimentos de apenas 50 ou 60 anos atrás, com que base acha possível julgar eventos de 100, 200, 300 anos atrás ou até de milênios? Sobre os voos tripulados há muita informação, muitos dos participantes diretos ainda estão vivos e é possível fazer perguntas a eles. O tempo decorrido contribui para a desclassificação de muitos documentos. As pessoas mais velhas podem comparar suas impressões de infância com os resultados das investigações. Ou seja, ao contrário dos tempos da Guerra de 1812 ou do Antigo Egito, neste caso temos condições ideais para o treinamento do detetive histórico. Os investigadores têm um ditado um tanto ambíguo: antes de começar, olhe para o final. Apresentarei minha versão, que para muitos, até para aqueles que já entenderam a farsa lunar dos Estados Unidos da América, inicialmente parecerá radical demais. Desenvolvendo o efeito psicológico do lançamento do primeiro satélite artificial da Terra. Em 1957, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou no caminho dos voos tripulados e demonstrou liderança na exploração do espaço próximo à Terra. Os Estados Unidos da América, no começo, se esforçaram como crianças, assim como nós, e depois superaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, simulando falsos voos para a Lua. Mentiram para seus povos e para o mundo inteiro. Os líderes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados Unidos da América chegaram à conclusão de que não era desejável expor um ao outro e consolidaram a mentira em um projeto conjunto falso, o Soyuz Apollo, do ano de 1975. Os voos tripulados reais na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começaram em 1967 com as naves Soyuz e nos Estados Unidos da América em 1981 com os ônibus espaciais. Assim, a primeira pessoa no mundo a realmente voar para o espaço foi Valentina Tereshkova Komarov na nave Soyuz 1 em 1967. A primeira pessoa no mundo a realmente voar com sucesso para o espaço em órbita terrestre foi Georgy Beregovoi na nave Soyuz 3. Em outubro de 1968, os primeiros astronautas dos Estados Unidos da América que realmente estiveram em órbita terrestre de 12 a 14 de abril de 1881. Exatamente 20 anos após o voo declarado de Gagarin, na nave espacial de transporte reutilizável Columbia, pelo programa John Young e Robert Crippen. Não pretendo convencer ninguém do meu ponto de vista, ou entrar no jogo do acreditar ou não acreditar. Aqui há uma simbiose. Leitores interessados recebem informações sobre métodos de investigação. E para mim será muito útil testar não só o próprio método, mas também como ele é percebido e se está sendo apresentado corretamente. Nesta página, o método de investigação histórica será apresentado em etapas, para que qualquer pessoa interessada possa avaliar os argumentos por conta própria e tirar conclusões sobre a veracidade das declarações oficiais sobre voos tripulados. Passo 1. Definimos os limites da veracidade. De acordo com os princípios expostos nos artigos Método Retrógrado de Pesquisa Histórica sobre os malefícios da antiguidade e pontos de apoio no pântano da história. Partimos da contemporaneidade e, aplicando isso à história da cosmonáutica tripulada, obtemos inicialmente os seguintes limites. Consideramos os voos tripulados dos Estados Unidos da América dentro do programa como confiáveis e, assim, colocamos em dúvida todas as declarações anteriores. Voos tripulados dos Estados Unidos da América até o primeiro voo do Columbia dentro do programa, que ocorreu em 12 de abril de 1981. Consideramos confiáveis os voos tripulados das naves russas da série Soyuz nos foguetes da família R-1 e, assim, colocamos para análise todas as declarações anteriores. Voos tripulados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas até o primeiro voo da nave espacial Soyuz 1, que ocorreu em 23 a 24 de abril de 1967. Dessa forma, colocamos sob suspeita 3 blocos de voos espaciais tripulados em ordem cronológica inversa. Bloco número 1. Voos tripulados dos Estados Unidos da América para a Lua em 1969 a 1972. Nas naves Apollo,
Bloco número 2, voos tripulados dos Estados Unidos da América em órbita terrestre nas naves Mercury, Gemini e Apollo. Teste em órbita terrestre, voos para a Estação Orbital Skylab, Projeto Soyuz Apollo. Bloco número 3, voos tripulados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em órbita terrestre nas naves Vostok e Voskhod, desde o voo de Gagarin até o voo de Leonov. Aquele que, após analisar os argumentos de todos os blocos, chegar à conclusão sobre a falsidade dos voos tripulados declarados, na verdade se aproximará da versão que apresentei no início. O bloco dos voos americanos à Lua é o mais fácil de analisar. Praticamente cada detalhe já foi examinado, embora também haja pesquisas detalhadas sobre o bloco dos primeiros voos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, independentemente de o leitor chegar ou não à conclusão sobre a falsidade. Em qualquer caso, haverá um grande benefício em conhecer a história da cosmonáutica, adquirir habilidades de sistematização de informações, ampliar os horizontes, aprender física, etc. Além disso, essa investigação é um bom teste da capacidade de pensamento racional e da disposição para abandonar a simples crença em estereótipos impostos. O dissidente americano David McGowan falou assim sobre a farsa lunar. De qualquer forma, muitas pessoas estão extremamente relutantes em abandonar sua crença no sucesso dos voos das missões Apollo. Muitas pessoas, na verdade, simplesmente tapam os ouvidos ao menor indício de que os pousos na Lua foram falsificados e se recusam até mesmo a considerar essa possibilidade. E ainda assim, entre os fiéis, há alguns que aceitarão isso. E embora eles acreditem firmemente que realmente pousamos na Lua, eles poderiam entender que isso foi uma farsa. Ou seja, a farsa da Lua pode servir como um treinamento e um trampolim para compreender e perceber o fato da existência, em nosso mundo, de uma mentira global promovida por instituições governamentais de muitos países. Pois, se a National Aeronautics and Space Administration conseguiu realizar um engano tão gritante diante dos olhos do mundo inteiro e depois manter essa mentira intacta por 4 décadas, o que isso diz sobre o controle da informação que recebemos? O que isso diz sobre a mídia, a comunidade científica, o sistema educacional e todas as outras instituições nas quais confiamos? Sobre o fato de que eles vão nos dizer a verdade? O que isso diz sobre a própria estrutura do mundo em que vivemos? Na verdade, a farsa lunar não surgiu do nada. Ela foi apenas uma continuação lógica de uma falsificação anterior, só que em menor escala e não tão flagrantemente contraditória ao nível atual de desenvolvimento da tecnologia espacial. Passo 2. Estudo sistemático de eventos além do limite da confiabilidade. Levando em conta que a fase inicial do desenvolvimento da tecnologia de foguetes e espacial tinha, antes de tudo, um propósito militar, meios de entrega de ogivas nucleares, satélites de reconhecimento, satélites de comunicação e outros. Daí é absolutamente natural o sigilo, a desinformação, as lendas, as coberturas e outros métodos para enganar os adversários quanto às reais capacidades. Além disso, havia um componente político muito forte na corrida espacial entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América que obrigava a mostrar suas conquistas a qualquer custo. Portanto, diante da pouca confiabilidade dos foguetes lançadores dos anos 60 e de outras tecnologias espaciais, falsificar conquistas na cosmonáutica tripulada era um método relativamente barato, seguro e, o mais importante, extremamente eficaz de lutar na Guerra Fria da informação. Analisamos o conteúdo das informações do ponto de vista técnico. Observamos a gênese, a origem das tecnologias, o nível técnico anterior, bem como as aplicações posteriores de equipamentos e tecnologias. Prestamos atenção às inconsistências que não se encaixam em um desenvolvimento tecnicamente explicável dos eventos declarados. Primeiro, é criado um foguete lançador capaz, futuramente, de colocar em órbita uma nave espacial com a massa necessária para voos tripulados. Em segundo lugar, veículos não tripulados. Paralelamente ao aprimoramento do foguete lançador, são realizados testes de lançamento em órbita de naves espaciais automáticas não tripuladas e seu retorno da órbita. 3 biosatélites. Com o aprimoramento dos foguetes lançadores e naves espaciais não tripuladas, torna-se possível lançar seres vivos em órbita para estudar os efeitos da ausência de gravidade, sobrecargas, sistemas de suporte à vida e outros fatores. Quarto, voos tripulados. Quando se alcança sucesso na confiabilidade do foguete lançador, na capacidade de carga necessária, nos sistemas de suporte à vida da nave espacial, no retorno da órbita e em outros fatores importantes, surgem as bases para o voo de cosmonautas. Destacamos imediatamente 2 circunstâncias.
Todos os voos tripulados suspeitos milagrosamente ocorreram sem catástrofes, sem vítimas humanas, o que é muito estranho justamente para o período inicial. Todas as catástrofes com vítimas humanas ocorreram no período dos voos tripulados dentro do limite estabelecido de confiabilidade. Entre os voos suspeitos de serem falsificados e os considerados reais, tanto na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quanto nos Estados Unidos da América, houve intervalos significativos sem voos. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os voos do programa Vostok-Voskhod, aparentemente bem-sucedido, foram subitamente interrompidos por 2 anos sem lançamentos. Até o primeiro voo tripulado real da Soyuz 1 em 1967, no qual, durante a descida, morreu Vladimir Komarov. Nos Estados Unidos da América encerraram abruptamente o bem-sucedido programa de voos para a Lua, e desde 1972 não houve nenhum voo tripulado para lá. Até o voo do ônibus espacial em 1981, se não contarmos a única participação fake do Apollo no programa conjunto de 1975. A análise dos voos dos Estados Unidos da América para a Lua, o bloco número 1 dos voos falsos para a Lua, já foi analisado em tantos detalhes que, neste momento, só continua acreditando quem é simplesmente um crente, quem tem preguiça de ler a análise dos voos ou quem não é capaz de pensar logicamente. No entanto, é necessário fazer uma breve revisão de acordo com as regras de investigação apresentadas. Deixamos para depois todas as discussões sobre a bandeira tremulando, se deveriam aparecer estrelas nas fotos e outras avaliações da arte visual da National Aeronautics and Space Administration. Isso fica para o finalzinho, se é que ainda vai interessar a alguém, depois de analisar as características técnicas dos voos. Do ponto de vista político, a simulação dos voos para a Lua era crucial para os Estados Unidos da América superarem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de forma impactante naquele momento. Entre 1961 e 1965, pelo programa Ranger, foram lançadas 9 sondas kamikaze, que tinham como objetivo simplesmente atingir a Lua e transmitir imagens durante a queda até o momento do impacto. 3 anos após o início do programa Ranger e 6 fracassos, em 1964 foi obtida a primeira imagem da Lua. Os 2 Rangers seguintes também transmitiram imagens com sucesso. Antes de colidir com a Lua, os americanos aprenderam a acertar a Lua, levar sondas de cerca de 300 quilos até lá e fotografar em modo automático. E o programa foi concluído após março de 65, nos anos de 66 e 67. O programa consistiu em uma série de 5 sondas orbitais automáticas com massa de cerca de 385 quilos, lançadas pelos Estados Unidos da América com o objetivo de mapear a superfície lunar e explorar possíveis locais de pouso para os Apolos. Todos os 5 voos foram bem-sucedidos e 99% da superfície da Lua foi fotografada com uma resolução de 60 metros. Ou melhor, em 66-68. O programa Surveyor para estudar a superfície da Lua com o pouso suave de sondas com massa de 1.000 a 1.300 quilos. De 7 sondas, 5 cumpriram a missão. Em 7 de janeiro de 1968 foi lançado o último Surveyor, o Surveyor 7. Resultados dos voos não tripulados dos Estados Unidos da América para a Lua em janeiro de 1968. Foi dominada a entrega de sondas espaciais à Lua com massa máxima de 1.300 quilos. Foi dominada a colocação de sondas espaciais em órbita lunar predeterminada. Foram obtidas muitas fotografias de praticamente toda a superfície da Lua, incluindo áreas selecionadas, com alta resolução. Foram obtidos alguns dados sobre as propriedades do solo lunar e do espaço ao redor da Lua. Foi dominado o pouso suave na Lua, em modo automático. Na fase não tripulada, não foi realizado o lançamento a partir da Lua, nenhum aparelho foi devolvido à Terra. Ou seja, não foram desenvolvidas as tecnologias de correção do voo de retorno e outras necessárias para a posterior reentrada com a segunda velocidade cósmica. Em segundo lugar, a fase dos veículos não tripulados foi ignorada. Nenhum ser vivo foi enviado pelos americanos à Lua, nem mesmo de forma irreversível. Ou seja, os sistemas de suporte à vida não foram testados, as questões do impacto da radiação sobre organismos vivos não foram esclarecidas e assim por diante, sem falar no retorno à Terra. Aqui é preciso destacar especialmente que nesse mesmo período, os americanos lançavam biosatélites em órbita terrestre. Além disso, o lançado em 1966 queimou na reentrada e o lançado em 1967 com insetos e bactérias conseguiu ser trazido de volta à Terra.
E assim, tendo terminado em janeiro de 1968 o programa lunar não tripulado, sem trazer de volta da Lua nenhuma nave espacial, sem fazer orbitar a Lua nenhum organismo vivo. Os americanos já em dezembro de 1968 fazem o lançamento. Apollo 8, que supostamente realizou o primeiro voo tripulado ao redor da Lua na história da humanidade, e supostamente, pela primeira vez no mundo, pessoas retornaram à Terra com a segunda velocidade cósmica. Em princípio, esse avanço tecnológico parece ainda mais impressionante do que a diferença de massa entre 1,3 toneladas do Surveyor, entregue à Lua em janeiro de 68, e supostamente 45 toneladas do Apollo 8, em dezembro do mesmo ano. A falsidade dos voos americanos para a Lua é comprovada de forma abrangente por todo o conjunto de dados atualmente descobertos sobre a incapacidade técnica da National Aeronautics and Space Administration naquela época. E também em 2014. A National Aeronautics and Space Administration reconheceu oficialmente a ausência de tecnologias lunares. Em princípio, para estabelecer a falsidade dos voos à Lua, basta apenas um argumento: a ausência de um foguete lançador com a potência declarada. Como se o supostamente superpotente motor F1 não gerasse o empuxo declarado. Para comparação, à esquerda está o jato desfocado da chama de baixa temperatura do motor americano a querosene, e à direita, o belo jato focado do motor russo a querosene RD-180 que os americanos compram da Rússia. Veja mais detalhes no artigo O Querosene Lunar Americano. As provas da inconsistência do motor com esses cálculos podem ser encontradas no artigo A. Veliorov, o grande carburador. Ivchenkov, na matéria Resenha do artigo A. Veliorov, o grande carburador, concluiu que o cálculo do resfriamento regenerativo foi realizado por A. Veliorov fez isso de forma competente, usando metodologias comprovadas. Entre o primeiro dos eventos extremos, do lançamento dos foguetes lunares, e o segundo retorno extremo, todas as outras inconsistências técnicas da National Aeronautics and Space Administration devem ser consideradas no meio. Sobre a falsidade da parte técnica dos voos americanos à Lua, não foi escrito apenas muito, mas sim muitíssimo. Veja uma seleção longe de completa: A Fraude Lunar dos Estados Unidos da América, depósito de links. Aqui vamos analisar brevemente alguns erros do segundo e último evento: o retorno dos cosmonautas da Lua, proteção ablativa, precisão irreal nos pousos com a segunda velocidade cósmica, que até hoje não conseguem alcançar na Rússia, e também com a primeira velocidade cósmica. Popov, no artigo Amerrissagem de alta precisão dos Apolos, mais um elo do blefe lunar, escreve: segundo dados da National Aeronautics and Space Administration, os Apolos lunares, do número 8 ao 17, amerrissaram com desvios em média de mais ou menos 2 km. Ou seja, o círculo de acerto para os Apolos era supostamente extremamente pequeno, com 4 km de diâmetro. Nossas naves Soyuz, mesmo agora, 40 anos depois, realizam pousos 10 vezes menos precisos. Embora as trajetórias de descida dos Apolos e dos Soyuz sejam fisicamente idênticas, a descida direta, como a dos Soyuz, seria incompatível com a vida dos cosmonautas do Apollo, devido às sobrecargas. Porém, uma descida assim, com 2 mergulhos, causa uma dispersão do local de pouso de centenas ou milhares de quilômetros. Ou seja, se os Apolos amerissassem com uma precisão irreal, até mesmo para os padrões de hoje, seguindo o esquema direto, os cosmonautas teriam que ou queimar devido à falta de proteção ablativa de qualidade, ou morrer devido às sobrecargas. Mas os cosmonautas nas Apolos não só estão vivos, como estão muito bem dispostos. Eles não sabiam sobre os efeitos negativos da longa exposição à gravidade zero, mas os cosmonautas soviéticos já tinham conhecimento. Já após 5 dias em gravidade zero, surgiam sérios distúrbios de coordenação motora, e depois de 17 dias, eles passavam uma semana se locomovendo apenas em macas. Para mais detalhes, veja Popov-Bodriak, da National Aeronautics and Space Administration, em órbita. E tudo isso porque os astronautas americanos, fingindo embarcar na nave, antes do lançamento do foguete, se escondiam em um bunker especial. Veja o artigo Führer Espacial Günther Wendt e o bunker para cosmonautas da National Aeronautics and Space Administration. Era preciso transportar o Saturno Canto, que colocava em trajetória para a Lua cerca de 47 toneladas de carga útil. A National Aeronautics and Space Administration logo, após as sondas automáticas, enviou para a Lua a forma de vida mais elevada, os valentes rapazes americanos, que eram mais baratos do que qualquer macaco, sem sequer ter mandado uma simples criatura ao redor da Lua antes. A National Aeronautics and Space Administration manda, sem motivo claro, um macaco para camadas desconhecidas da atmosfera da Terra, por um período exatamente igual ao necessário para dar a volta na Lua.
Depois disso, o macaco morre com todos os sinais de doença por radiação em poucas horas. Por outro lado, 9 dias antes do envio dos humanos à Lua, chega do espaço um macaco doente por razões não muito claras e morre. E os heróis americanos gritando "Ura!" partem para o voo. O que pode ser mais absurdo? Após a tragédia com a nave Apollo 1, a National Aeronautics and Space Administration lançou uma série de 3 naves não tripuladas para testar os sistemas da nave em condições de voo espacial. Em 9 de novembro de 1967, o Apollo 4 foi lançado com um modelo de massa e dimensões do módulo lunar. Esse foi o primeiro teste de voo do foguete lançador Saturno V. A missão do voo era testar o módulo de reentrada ao entrar na atmosfera a uma velocidade de 11 km por segundo, próxima à segunda velocidade cósmica. Em 2 de janeiro de 1968 foi lançado o Apollo 5 com um modelo do módulo lunar. A missão do voo era testar o sistema de propulsão da nave e estudar as cargas dinâmicas sobre o módulo lunar em condições de voo espacial. Em 4 de abril de 1968 foi lançado o Apollo 6 com um modelo do módulo lunar. O teste do módulo de descida foi a entrada na atmosfera a uma velocidade de 10 km/s, próxima à segunda velocidade cósmica. A tarefa do voo era testar os sistemas de controle da nave e do módulo lunar. Em 11 de outubro de 1968 foi lançado o Apollo 7, que foi a primeira nave espacial tripulada lançada pelo programa Apollo. Foi um voo de 11 dias em órbita da Terra, cujo objetivo era o teste completo do módulo de comando e do complexo de comando e seleção. Em 21 de dezembro de 1968 foi lançado o Apollo 8 e em 24 de dezembro ele entrou em órbita lunar, realizando o primeiro voo tripulado ao redor da Lua na história da humanidade. No geral, isso é um verdadeiro circo. Eles não podiam voar para a Lua, eles não podiam voltar vivos da Lua. Tudo o que foi declarado entre o lançamento e o retorno é pura bobagem. Só por diversão você pode procurar sinais de falsificação, mas é só por diversão mesmo. Análise dos voos tripulados dos Estados Unidos da América em órbita terrestre. O bloco número 2 dos voos falsos dos Estados Unidos da América em órbita terrestre foi analisado em relação ao voo do Apollo em 1975. Recentemente, a inteligência artificial Popov começou a analisar os voos Gemini. Recentemente descobri uma nova série de artigos de Popov chamada A Farsa Gemini, de 2 de outubro de 2015, na qual ele também chega à conclusão de que 12 de abril de 1981 foi o primeiro dia em que os americanos realizaram seu primeiro voo tripulado. Passo 5. Análise dos primeiros voos tripulados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1961 a 1965. Bloco número 3. A crítica relativamente escassa existente na internet até agora se limita à falsificação do voo de Gagarin e da saída de Leonov ao espaço aberto. Mas, de acordo com a versão apresentada, todos os voos dos Vostok e Voskhod estão sob suspeita. Portanto, vamos analisar as circunstâncias de forma fria e imparcial, como investigadores ou cirurgiões, sem levar em conta a autoridade das pessoas envolvidas e sem medo de chegar a um resultado desagradável para alguém. Aqui, através dos links, você pode explorar o fascinante mundo da mistificação dos primeiros voos espaciais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados Unidos da América,